Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro acadêmico do curso Tecnólogo em Gestão Pública. Tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a sua professora Márcia Konjeski Bueno. Estamos aqui mais um dia para a nossa terceira aula da disciplina de Contabilidade Pública. Quero, nesse momento, fazer uma audiodescrição. Estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com uma inscrição em verde, em EAD, Mudando Realidades. Eu sou uma mulher de 1,74 m, cabelos cacheados pretos até o ombro, visto uma camisa preta, uma calça azul e um sapato preto. E nesse momento vamos dar início às nossas aulas. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Vamos lá? Olha ela aqui de novo. Fico feliz porque os senhores já vão decorar a nossa famosa lei 4.320. Não esqueçam de pesquisar lá no site do Planalto, o endereço que eu deixei aqui nos slides na aula anterior, as atualizações. É sempre importante, viu? Vamos lá. Estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Lá no seu artigo 83, ela traz que a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Ou seja, recurso público tem que ser prestado conta, tem que ser utilizado através de normativas instituídas pela nossa Lei 4.320. Em seu artigo 89, ela traz que, novamente, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial e industrial. Estávamos lá no PCASP, agora vamos para o DECASP, que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Lá demonstramos os planos de conta, aqui vamos demonstrar as demonstrações contábeis, vamos verificar os balanços, certo? Vamos navegando. Trata-se do conjunto de relatórios contábeis obrigatórios que os entes da Federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal podem elaborar, publicar ao final de cada exercício financeiro ou em períodos menores, conforme exigidos pela legislação. Lembra que eu falei anteriormente que eu iria trazer para vocês uns instrumentos públicos, os balanços, e eles são, como já falei, públicos, eles são publicados, é dado publicidade. Tudo que é gasto é colocado público para que a população faça esse controle social, para que o cidadão possa ali fazer a consulta onde está sendo empregado o seu tributo, o seu imposto, certo? O objetivo principal do DECASP é fornecer informações sobre a situação patrimonial, financeira, orçamentária e desempenho econômico da gestão pública, promovendo a transparência e a prestação de contas, como eu já falei para vocês anteriormente, conhecida como Accountability, certo? As demonstrações contábeis são regidas por um conjunto de leis. A administração sempre tem seus atos regulados por normativas. Então, está aqui conjunto de leis e
normas, destacando-se a nossa amiga 4.320, onde define estrutura básica de 4 balanços principais. Vamos lá? Olha as siglas: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstrações da variação patrimonial. A Lei Complementar 101 de 2000, a LRF, lembre-se, vamos lá colocar como leitura de cabeceira, 4.320. Ela é antiga, mas tem atualização, é sempre atualizado, tá? 4.320, e a lei que eu tenho certeza que nos noticiários você já ouviu falar, a 101 de 2000, LRF, exige a publicação de relatórios adicionais de transparência e gestão fiscal, o que nós já citamos anteriormente, e impulsionou a adoção de demais rigor patrimonial. Temos também as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, a NBC, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, promovem a convergência aos padrões internacionais, aprimorando a qualidade das informações, para que ela não fique restrita e para que ela se adeque a um padrão internacional, porque os orçamentos, as finanças, empréstimos, as transações financeiras com outros países, com outros setores, eles têm que ser regulados. Então, essa norma ela tem que seguir um padrão. Por isso que foi citado essa situação. Manual de contabilidade aplicado ao setor público. Lembra da leitura de cabeceira? Inclua. MCASP. Editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, padroniza a estrutura e os procedimentos para elaboração de todas as DCASP do Brasil. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, como eu falei lá no comecinho, acho que na nossa aula 1, que ela que padroniza os procedimentos para a elaboração de todas as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Essas demonstrações, esses balanços, essas numerações que vocês veem, elas não são aleatórias. Elas têm um padrão, elas têm uma normativa a ser seguido, ela tem um passo a passo a ser seguido. Nada é feito ao acaso. A nossa Secretaria do Tesouro Nacional, que já citamos, ela promove o acompanhamento, a sistematização e a padronização da execução contábil de toda a administração pública. Tarefa de casa, pesquisar aqui, fazer uma pesquisa, uma navegação no site que eu estou deixando aqui para vocês, no slide. A composição do DCASP. A estrutura das demonstrações é uma consolidação das exigências da Lei 4.320, enquanto profissional da área pública. Veja, ele fala muito que a Lei 4.320 traz, que ela normatiza. Quando você vai pesquisar, faltar uma leitura, fala, nossa, mas como que eu posso entender aqui? Mas não tem a demonstração, não tem a estrutura do DCASP, do PCASP, não tem um balanço, não tem aquelas numerações para que eu possa entender. Veja, ela faz uma normativa geral e é acompanhada por demais arcabouços da normativa, como eu tenho lá 4.320, depois eu venho o PCASP, DCASP, as demais normativas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, ela dá o norte e ela especifica as demais, fazendo de uma forma, uma analogia simplória para que todos possam entender. As demais, elas vêm como ramificações, que são as demais normativas, como instruções normativas, os manuais, mas tudo anteriormente padronizado pela Lei 4.320, certo? Ela não tem ali um balanço, ela não tem ali
as especificações mais detalhadas, mas você pode ver nos demais documentos que foram feitos através das normativas vigentes criadas pela 4.320. A lei complementar também, a 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e das normas aplicadas, normas brasileiras de contabilidades aplicadas ao setor público, NBCASP, em especial a NBC 16.6. As principais demonstrações que compõem a DESCASP são: vamos lá fazer uma separação? Plano de contas, vimos anteriormente. Agora nós vamos para o DECASP, onde demonstram os balanços. Lembra aquelas demonstrações? Está dentro aquelas numerações. Cada balanço desse compõe o plano de contas, que são aqueles números, para que você possa depois fazer um balanço. Deixa eu colocar numa sequência. Balanço, DECASP. Aquela numeração, PCASP, plano de contas, aquelas numerações onde vai o ativo, o passivo. E aqui eu vou demonstrar para vocês os balanços. Temos o orçamentário, o financeiro, o patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstrações dos fluxos de caixa, demonstrações da variação do patrimônio líquido e as notas explicativas. Mais na frente eu tenho um exemplo prático para passar para vocês, vai clarear bem a situação. Vamos só voltar aqui para que eu possa ler o conceito para vocês aqui de cada um. Balanço orçamentário demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Execução orçamentária. Eu tinha R$ 1.000 para comprar material de expediente. Eu utilizei, faltou ou sobrou? Então, esse balanço vai demonstrar tudo isso. O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios de natureza extra-orçamentária, movimentação de caixa. Extra-orçamentária. Vou trazer um exemplo aqui prático. Muitas vezes, numa contratação pública, a empresa tem que demonstrar que ela vai cumprir a obra, que ela tem saúde financeira para estar executando uma obra que ela não vai deixar no meio do caminho, e essa empresa fornece um calção previsto em contrato para a administração pública, deixa aquele valor reservado, então ele está entrando no orçamento, é um valor extra-orçamentário, não é o valor previsto ali, vamos dizer assim, não é um valor do governo, é um valor do contratado, que posteriormente vai ser, devolvido no final da obra, ou utilizado em caso de alguma penalidade ou sanção em não execução do previsto em contrato, tá? Não, o extra-orçamentário não é aquele valor previsto na LOA. Eu tenho 15 milhões para um determinado órgão ali na LOA, que ali é orçamentário. Esse orçamentário são essas situações, o exemplo que eu dei, todos os valores que não estavam ali previsto, que não são oriundos ali do recurso público, ali dos impostos, vamos dizer assim. Balanço patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade, ativo, passivo e patrimônio líquido. Demonstrações das variações patrimoniais. Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultado patrimonial. São as demonstrações auxiliares lá dos balanços também. Demonstração do fluxo de caixa, ele apresenta as entidades e saídas de caixa e equivalente de caixa da entidade, segregando as atividades operacionais de investimento e de financeiro. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstra as mudanças que ocorreram no patrimônio líquido durante o período. E as notas explicativas, como muitas vezes tem alguma situação que não ficou entendido
nos balanços, carece muitas vezes de uma explicação mais detalhada, temos aqui as notas explicativas também, compreendendo a descrição sucinta das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas e informação comparativa com o período anterior. Então, de que forma também os balanços são apresentados? Aqui seu plano de contas, balanço patrimonial, o orçamentário, aqui o ano X, o ano Y, para que seja feito o quê? O comparativo. Como que eu vou identificar a saúde financeira? Fazendo um comparativo de que forma isso está ocorrendo. Quando no noticiário nós escutamos, teve um déficit, superávit, nós vamos fazer essa comparação. Como foi o ano passado em relação à saúde financeira do país, de um órgão, de setor, vamos ali fazer através do balanço. Então, essa comparação é muito interessante, principalmente quando é feito em alguma gestão, né, de um gestor público ali de 4 anos. É feito verificado de que forma que ele geriu, né, durante aquele período através dessas comparações. Houve um déficit, um superávit e por aí em diante. Responsabilidades. De acordo com a norma brasileira de contabilidade, compete à legislação definir a responsabilidade pela elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis do governo e das entidades do setor público, bem como pela elaboração das demonstrações contábeis consolidadas nacionais e por esfera de governo. Atualmente, tais responsabilidades são definidas pela nossa conhecida Lei 4.320 e pela Lei Complementar 101 de 2000. Vamos trazer aqui um exemplo. A nível de Estado, nós temos várias secretarias. Cada secretaria, vamos supor, como exemplo, da saúde e da educação. Ela tem o seu orçamento, tem sua prestação de conta, tem seus balanços. Da saúde, da mesma forma. Então, no fechamento anual da prestação de contas anuais, esses balanços, essa prestação de conta, ela é consolidada e o governo apresenta somente uma. E apresenta aqueles 2 relatórios que eu passei anteriormente para vocês, certo? Elas são consolidadas, que o orçamento ele é uno para o Estado. Então, é verificado se cada unidade daquela fez o seu trabalho de casa, utilizou o orçamento, prestou conta e apresentou no final para a consolidação do orçamento estadual, tá bom? Quanto às demonstrações dos entes públicos, cabe à legislação local dispor sobre os responsáveis e sobre os prazos de publicação, observada a obrigatoriedade constitucional de envio das contas aos respectivos tribunais de contas para emissão do parecer prévio. Olha a responsabilidade e a importância de você, enquanto gestor público, servidor público, estar trabalhando em conjunto com a sua contabilidade. Ali fala da periodicidade da apresentação de contas, geralmente ela é anual, geralmente em março, falando em nível estadual, para dar um exemplo para vocês, é feito em março, né? Todas as unidades, ela atende aos relatórios anuais emitidos através de sua controladoria, o controle interno. Eles fazem o relatório anual, naquele relatório anual eles colocam todas as peças orçamentárias, todas as prestações de contas, e no final esses instrumentos são publicados e enviados ao Tribunal de Contas. Controle externo, que vai fazer o quê? O parecer prévio. Vai aprovar ou não a conta do gestor público. Então, quero que vocês percebam quanto essa disciplina ela é interessante, cativante e a importância de você trabalhar junto com a sua contabilidade, você entender a contabilidade no seu setor, na sua unidade, tá? E esse parecer, ele vai ser
condicionante, que vai evidenciar a gestão daquele que está apresentando, podendo ocasionar sanções para aquele que deixou de apresentar, para aquele que errou e algum dos degraus desse, digamos assim, algum passo, né, da prestação de contas. Então, tem sanção, tem penalidade, então, muito cuidado e muita atenção. Vamos lá para um exemplo prático. Eu acho que eu já dei até o spoiler para vocês agora, quando eu falei da prestação de conta anual. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, a instrução normativa, um exemplo, né, da nossa Controladoria Geral do Estado, são todos documentos publicados, tá? Vocês podem consultar no Diário Oficial do Estado, vai estar ali, certo? Então, essa instrução normativa, ela é apresentada anualmente, como eu já falei anteriormente, porque as prestações de contas são apresentadas anual, e ela traz ali aqueles documentos tão importantes que nós citamos ali atrás, os balanços orçamentários, financeiros, variações patrimoniais, enfim, todos aqueles documentos que acabamos de citar são documentos essenciais para a prestação de contas, solicitados por órgão externo e avaliado e analisado depois pelo órgão externo, né? Então, dispõe sobre os procedimentos de apresentação e critérios de análise e certificação da apresentação de contas anuais da unidade da administração pública, direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Recapitulando, corrigindo, administração pública direta e indireta, tá bom? Em seus anexos 1 e 2, lembrando, só fazendo ensejo, procurem lá no DIOF. Esse é de 2023. Desculpa. Seria interessante dar uma olhadinha lá. Documentação do processo de prestação de contas das unidades da administração direta, bem como das autarquias e fundações. Os balanços que eu já citei aqui, demonstrativo de variação patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro e demonstrativo de fluxo de caixas e relatório de gestão das atividades. Esse relatório, ele vai detalhar a unidade e toda a gestão realizada dentro da unidade pública. Ali, qualquer secretaria vai detalhar do início ao fim toda a sua instituição, todo o seu instrumento, todos os seus órgãos, suas seções, ela é evidenciada através desse relatório de gestão das atividades. Tá? Como é só um exemplo, esse relatório de gestão das atividades não é um instrumento contábil, mas faz parte também do exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Desenvolvidas no período no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos 3 anos. Lembra que eu falei para vocês da comparação? Essas demonstrações, elas têm que apresentar a relação dos últimos anos, tá bom? Dos últimos exercícios, em termos qualitativos e quantitativos também, tá bom? Tanto com qualidade como quantidade, das ações planejadas na lei do plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual e das ações efetivamente realizadas. Temos aqui a previsão na NBC e na nossa lei, que eu tenho certeza que vocês já decoraram. O anexo 3 desse instrumento da Controladoria Geral, ele traz documentação do processo de prestação de contas das empresas públicas e sociedade de economia mista. Bom, esse aqui é só uma continuidade, porque quando você pegar, tenho certeza que você vai ter essa curiosidade, de verificar essa instrução normativa 09 da CGE, você vai verificar o quê? Que ele divide ali por setores da administração pública. Ele pede a documentação necessárias da administração pública direta e indireta e pede depois das autarquias, empresas, se não me engano, ali são 3 anexos. Tenha essa curiosidade e verifique, como eu falei em aulas anteriores, quais são os documentos facultativos, quais são os documentos que a empresa estatal não tem que apresentar
em relação ao anexo 1 da administração direta. Faça esse comparativo. Pegue essa atividade como uma tarefa de casa, pesquise, aprenda, porque você, como gestor público, vai ter um sucesso lá na frente e vai fazer diferença dentro dos seus pares. Pode ter certeza disso. E ficamos aqui mais com a referência. Não esqueçam de pesquisar esses materiais que eu passei para vocês. É muito interessante, certo? Vocês estão em rumo da gestão pública. Vocês serão gestores, futuros servidores públicos, que eu tenho certeza que vocês vão fazer bonito lá na frente e vão se tornar ótimos gestores. Até mais a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.